Olá, meu nome é Jaqueline e o vídeo de hoje será sobre imunidade inata. A imunidade inata constitui a defesa inicial contra os micro-organismos. Pode ser chamada também de imunidade natural ou nativa. A imunidade inata corresponde a mecanismos de defesa que estão presentes antes mesmo de ocorrer uma infecção, sendo, dessa forma, a primeira linha de defesa. Ela é constituída principalmente por barreiras epiteliais, que impedem a entrada dos micro-organismos, as células fagocíticas, principalmente neutrófilos e macrófagos, por células natural killer e por proteínas do plasma, que fazem parte do sistema complemento. A pele, o sistema respiratório e o trato gastrointestinal correspondem a superfícies em contato com o meio externo, podendo os micro-organismos adentrarem essas superfícies por contato físico, respiração ou ingestão. Assim, essas superfícies são revestidas por epitélio contínuo a fim de proteger contra a entrada desses patógenos. Vale ressaltar que, embaixo do epitélio e em todo o interstício de todos os tecidos, encontram-se células dendríticas. No interior da epiderme, essas células são chamadas de células de Langerhans. As células dendríticas apresentam diversas funções, tais como: são capazes de englobar micro-organismos por endocitose e apresentarem para os linfócitos T. Dessa forma, as células dendríticas são consideradas células apresentadoras de antígenos. Além disso, seus receptores podem também reconhecer micro-organismos e estimular a produção de citocinas, tais como interleucina 1 e fator de necrose tumoral. Os fagócitos circulantes, os neutrófilos e monócitos, são células recrutadas para os locais de infecção. Os neutrófilos, também chamados de leucócitos polimorfonucleares, são os leucócitos mais abundantes no sangue, sendo a sua produção aumentada diante de estímulos de citocinas durante as infecções. Os leucócitos polimorfonucleares geralmente são os primeiros a responder às infecções, principalmente contra bactérias e fungos. Os neutrófilos são capazes de migrar para o tecido extravascular e fagocitar micro-organismos. Essas células morrem algumas horas depois. O líquido viscoso, geralmente amarelado, contendo bactérias, neutrófilos mortos, material semidigerido e líquidos extracelular, é chamado pus. Os monócitos estão em menor número na corrente sanguínea quando comparados aos neutrófilos. Possuem capacidade de fagocitose e atravessam a parede dos vasos por diapedese, transformando-se em macrófagos nos tecidos. Os monócitos, na corrente sanguínea, e macrófagos, nos tecidos, representam estágios diferentes de uma mesma linhagem celular chamada sistema fagocitário mononuclear. Os macrófagos também têm a função de célula apresentadora de antígeno, ao fagocitarem e processarem micróbios e antígenos proteicos, e, em seguida, apresentarem os peptídeos aos linfócitos T. Assim, os macrófagos também participam do mecanismo de ativação da imunidade mediada por células, um dos componentes da imunidade adquirida. Tanto os neutrófilos quanto os monócitos migram para os locais de infecção extravascular por meio da ligação às moléculas de adesão endotelial, tais como E-selectina e P-selectina, expressas pelo endotélio, e integrinas, expressas pelos leucócitos. Essa migração também é estimulada em resposta às substâncias quimiotáticas que são produzidas nas presenças de micro-organismos,
tais como a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral. As células NK, ou células natural killer, são linfócitos que agem contra micro-organismos intracelulares. A ação dessas células consiste na destruição das células infectadas. Assim, as células NK reconhecem células do hospedeiro que foram modificadas pela infecção. Além disso, as células natural killer produzem interferon gama, citocina, que ativa os macrófagos. O sistema complemento é composto por proteínas plasmáticas e ligadas às membranas. Elas fazem parte da imunidade inata e da imunidade adquirida, diferindo quanto à sua forma de ativação. O sistema complemento pode ser ativado por 3 vias. A via clássica, desencadeada depois que anticorpos se ligam a micro-organismos ou outros antígenos e, dessa forma, por ter participação de anticorpos, faz parte da imunidade adquirida. O sistema complemento pode ser ativado também pela via alternativa, desencadeada quando proteínas do complemento são ativadas na superfície dos micro-organismos. A via alternativa e a via da lecitina fazem parte da imunidade inata. As proteínas do sistema complemento, embora tenham diferentes vias de ativação, apresentam etapas finais comuns e as mesmas funções efetoras. Entre as funções do sistema complemento, é possível citar o revestimento de micro-organismos a fim de facilitar a fagocitose pelas células fagocitárias. Além disso, alguns produtos da degradação das proteínas do complemento atraem neutrófilos e monócitos, promovendo a inflamação no local da ativação do complemento. E, por fim, a ativação do complemento gera um complexo de proteínas que formam poros na membrana celular dos micro-organismos, o que leva à lise osmótica e morte celular. Embora ocorra a divisão entre imunidade inata e adquirida, vale ressaltar que existe interação entre os componentes dessas duas divisões. Obrigada!